Opa, tudo bom? Daniel do Com Cerveja por aqui, trazendo mais uma sacada para vocês. E hoje eu respondo a dúvida do Carlos Mangas. Ele perguntou o seguinte: Daniel, em quais cervejas devo fazer decocção? E é realmente necessário o uso dessa técnica em algumas receitas? Bom, fazendo aqui primeiro uma contextualização sobre o que é decocção, acho que muita gente não sabe exatamente o que é, talvez. Decocção é uma técnica de mosturação, certo? Diferente das técnicas tradicionais que a gente utiliza de infusão simples, rampa de temperatura, a gente tem também decocção, que funciona basicamente em a gente tirar uma parte do nosso mosto que está dentro da panela de mosturação, levar para outra panela, subir essa temperatura até a temperatura da rampa de sacarificação, deixar um pouquinho ali, uns alguns minutos, 10, 20 minutos, depois subir essa temperatura até a fervura, ferver esse mosto e depois retornar ele para a nossa panela de mosturação. A gente pode fazer isso uma vez, 2 vezes ou até 3 vezes. Por isso vocês vão ouvir falar em decocção simples, dupla ou tripla. Tá? Basicamente é isso. E fazendo um resgate histórico, é uma técnica que era muito utilizada na época que ainda nem se existia, ou muito pouco se tinha, não era muito difundido, o uso do termômetro. Então, para poder fazer uma repetibilidade das receitas, ter mais controle dos processos, era assim que se atingia as temperaturas. Então, em vez de simplesmente ligar o fogo e imaginar quanto que estaria a temperatura ali para atingir a temperatura de sacarificação, etc., tirava uma parcela desse mosto, fervia ele, então sabe-se que está ali na casa dos 100 graus, e depois volta para a sua panela de mostura, elevando a temperatura. Faz isso mais uma vez e até 3 vezes você atinge todo um perfil das rampas de temperatura que a gente conhece hoje durante a nossa infusão de múltiplas rampas, certo? Também poderia ser feito isso apenas com água quente. Talvez você esteja se perguntando, por que não bota só água quente e já levanta a temperatura? Porque daí acabava diluindo muito o mosto. Então essa era a alternativa que eles utilizavam na época. Hoje em dia ainda pode ser utilizado, principalmente em função da caramelização e das reações de Maillard também, que acontece quando você ferve o seu mosto. Tá? Então tem umas reações que são diferentes, que não são conseguidas no processo de malteação, também não são atingidas durante a fervura do mosto, só o mosto líquido, que vão dar um sabor aí de malte mais pronunciado. Então algumas cervejas, principalmente do estilo alemão, que tem essa carga maltada aí maior, e principalmente também as mais escuras, tá? Então Doppelbock, Marzen, Dunkel, Dunkelweizen, Weizenbock também, tá? Essas aí se beneficiam de fazer esse processo de mosturação diferenciado aí, decocção, para trazer essa carga maior de malte. E quais que são as vantagens de se fazer a decocção em vez de fazer a infusão, por exemplo? Você tem uma maior eficiência aí na conversão dos açúcares do amido em açúcares menores, então aumenta um pouco, não é muita coisa, mas tende a aumentar a eficiência do seu processo. Hoje em dia, com a grande modificação que a gente tem nos maltes, diminuiu essa maior eficiência, mas ainda tende a ter uma eficiência maior, principalmente por diminuir a viscosidade, questões de altas temperaturas que podem dar esse favorecimento, tá? Também realça o sabor de malte, então como eu acabei de falar para vocês, reações de Maillard e também algumas caramelizações vão realçar o sabor de malte, que diferente da fervura mesmo que vigorosa só com líquido não consegue atingir o mesmo perfil, tá? Mas essas diferenças, até onde eu sei, são sutis, certo? E por último, a gente pode falar também que aumenta a coagulação de proteínas, então você tende a ter uma cerveja mais cristalina, mais límpida. Essas basicamente seriam as 3 vantagens de se fazer decocção. E qual que é a grande desvantagem, e por isso que muita gente não faz, e por isso que talvez eu até não recomendo aqui que vocês façam essa técnica, utilizem essa técnica. Porque é muito mais trabalho e demora muito mais para você terminar aí a sua mosturação. E essa vantagem de ter uma carga de maltes um pouco maior, talvez fique um pouco mais cristalino, uma eficiência um pouco maior, geralmente são difíceis de perceber. Essa eficiência é pouco mais. A questão de transparência da cerveja você consegue atingir através de outros artifícios. Já falei aqui em alguns vídeos para vocês como que você pode fazer para ter uma cerveja cristalina. E a questão do sabor de malte é controverso se realmente um cervejeiro que não é muito experiente, que não é um sommelier, um mestre de estilos, consiga de fato reconhecer a diferença de uma cerveja que foi feita com infusão ou com decocção. Tá? Essa vantagem tende a não ser muito maior, então não compensaria o trabalho que você tem para fazer a decocção. Vale a pena fazer? Vale como experiência para você conhecer o método, conhecer técnica, fazer testes, mas se você quer atingir uma excelência numa cerveja e procura fazer decocção, eu diria o seguinte: primeiro faz com infusão, acerta todo o processo, fica com aquela cerveja que você acha que está perfeita. Você faz todo o processo perfeito, ela está linda, bonita,
Tá uma cerveja muito boa, mas você faz ela com infusão, uma lager aí provavelmente, tá? Nesse aspecto, nesses estilos aí que eu falei pra vocês. E aí você pensa, não, então agora eu tenho essa cerveja aqui que eu acho que eu tô perfeito. Agora eu vou fazer ela com decocção para fazer um teste e ver se eu consigo dar um up ainda, que ela fica ainda melhor fazendo decocção. Aí eu acho que vale a pena você fazer esse teste. Mas não precisa ter na cabeça, se eu vou fazer uma Dunkel, eu preciso fazer decocção? Não, você pode fazer com infusão simples, tá? Até porque, principalmente aí, muita gente que tem esse tipo de dúvida porque está no começo. No começo é tão difícil acertar tantas etapas do processo, fermentação, deixar tudo bonitinho para a cerveja sair perfeita, que botar mais a decocção ainda para você ter mais trabalho para fazer e mais demora, vai muito provavelmente atrapalhar ainda o seu processo. Então, acerta bem o processo com uma infusão simples ou com rampa, se for o caso, se precisar. Muitas vezes nem precisa de rampa, a menos que você tenha trigo, cereais não montados, etc. Infusão simples apenas e você consegue fazer. Quando vê que a cerveja está boa, você pode começar a testar mais. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã a gente se vê aqui para mais uma dica, mais uma sacada. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!